Olá, teste, vamos lá. Olá, pessoal, bom dia. Me chamo Evandro Soares, sou um dos sócios fundadores do grupo 2MV, criador da metodologia 2 Minutos Vencedor. Nesse vídeo, neste segundo vídeo de uma série de 4, eu vou mostrar para vocês os settings que eu uso padrão para dólar, né, como backtest em conta demo e conta real. Vamos lá, bora para o gráfico fazer a configuração dos settings do nosso indicador mais robozinho. Bora lá, pessoal. Bom, eu já estou com o MetaTrader aberto, tá? Eu deixo ele aqui no diário ou no Expert para ver se dá algum erro. Vamos começar no gráfico aqui, vamos lá. Pessoal, aconselho todo mundo ter um modelo de gráfico. Eu uso limpo. Deixa um gráfico, um template com um gráfico mais limpo possível antes de aplicar os indicadores, até para facilitar. Porque essa versão do MetaTrader que a MetaCodes disponibilizou, essa atualização aqui, 1241, 22 de dezembro de 2015, está dando problema de duplicação de indicadores. Tá? Então, se a gente arrumar o que está duplicando os indicadores, ele estaria travando o gráfico. Ao você fechar e reabrir o MetaTrader, sumiria com o gráfico. Então, tenha já de padrão um modelo limpo, tá? Como que você faz isso? Você vem aqui em propriedades do gráfico. Vamos. No meu caso, eu deixo tudo branco, você configura do jeito que você quiser. Eu tirei a grade. Depois que você configurou o gráfico, você vem aqui em Template, Salvar Template e coloca o nome que você quiser. Eu uso este arquivo chamado limpo. Tá? Agora vamos adicionar o robozinho aqui vamos configurar pro dólar. Então, depois que você baixou, como eu expliquei no vídeo de instalação, adicionou os arquivos, tudo certinho já nos diretórios, você não precisa arrastar os indicadores para o gráfico, você simplesmente arrasta o Expert. Tá? Vou até fechar indicadores. Ó. Depois que você arrastar este bonequinho, o Expert, ele já vem com uma telinha de ajustes logo em seguida. Tá? Primeiramente, venha na pasta comum, habilite permitir negociação automatizada, é aqui onde você vai permitir o robô funcionar ou não. Parâmetros de entrada, tá? Estamos trabalhando no dólar. O robô, o nosso indicador agora a gente chama de 3 em 1. Por quê? Porque se você não habilitar a negociação automatizada, vai ficar o método na tela, né? Toda a coloração dos candles, média, a barra de força. Você pode fazer o acompanhamento manualmente. Este item é muito importante, mostra entrada. Quando esse item mostra entrada está verdadeiro, a estratégia automatizada OEA não envia ordem, ele vai plotar uma seta no gráfico. Então, no exato momento da entrada, deu padrão de entrada, ele vai colocar uma seta, ele vai plotar uma seta no gráfico, mostrando para você, ó, pela metodologia, aqui seria uma entrada. Se você deixar false, ele não mostra a entrada e envia a ordem. Ele vai abrir uma posição. Nesta versão do OEA, ele está abrindo posição a mercado. Na versão final, ele entra com ordem na pedra e fora essas opções, vai ter uma opção de realização, duas opções de realização parcial. Tá? Então, vamos lá. Primeiro item, mostra a entrada. Você escolhe se você quer simplesmente mostrar a entrada, que seria plotar uma seta no gráfico, ou deixar falso e ele enviar a posição. Tá? Em seguida, não tem que mexer nada. Quantidade de pontos para rompimento. O que é isso? Isso aqui quer dizer,
deu configuração, eu quero que ele entre com a ordem, no caso do dólar, meio ponto acima da máxima da vela. Tá? Então aqui, se o meu ponto de entrada foi 4,1 bola, 4,105, ele vai posicionar uma entrada. Tá? Isso aqui, ó, tamanho máximo do candle de rompimento. O que seria isso? Seria, eu chamo de filtro de notícia. Tá? Então eu não quero que o meu EA envie ordem, por exemplo, numa vela maior do que 7 pontos, no gráfico de 1 e 2 minutos. Então, se você colocar a estratégia para rodar no gráfico de 5 minutos ou de 10 minutos, você tem que fazer uma média das barras de força. Tá? Então, esse valor aqui, cada um ajusta de acordo com a sua estratégia. Eu uso 7 pontos no tempo gráfico de 1 minuto ou de 2 minutos. Quantidades de trades por dia, eu gosto de deixar 5, que é praticamente o máximo de operações que o método faz num dia. Você usa quantas você quiser. Outra coisa muito importante, tá? Além do mostra entrada, número mágico. Toda vez que você adicionar o robô, ele vem com esse número mágico, 24. O que acontece? Você adicionou o robô, troca esse número mágico. Então, pode ser qualquer um. Então, por exemplo, é a primeira vez que eu estou usando o robô num gráfico. Tá? É o meu primeiro gráfico que eu estou configurando. Então, eu venho aqui, arrastei, estou configurando os padrões. Chegou no número mágico, vou colocar 1 para dólar. Por que isso? Tá? Porque eu não posso rodar, eu não consigo colocar a estratégia em outro gráfico se ele bater o mesmo número gráfico. Então, eu estou usando o dólar número 1. Quando eu for abrir a do índice, automaticamente ele já vai vir com o número 24. Se a estratégia que eu configurei no dólar tivesse com 24, ele ia falar para mim que eu não posso usar esse robô porque está dando um conflito de número mágico. Tá? Então, começou a configurar, muda o número mágico. Não usa o 24 que você não vai ter problema. Tá? Então, passei para o 1. Lote 1.0. Break-even para o dólar. Tá? Break-even para o dólar, eu gosto de usar 5 pontos. O que é o break-even? Quando o preço for 5 pontos a favor da minha operação, eu quero que você traga o meu stop para o 0. Ou você pode usar break-even gain. Então, vamos deixar no 1. Se o preço andar 5 pontos a meu favor, eu vou, quando bater nos 5 pontos, eu vou trazer, como eu não tenho realização parcial, eu vou me proteger com um ponto positivo. Trailing stop, eu gosto de usar também 5, tá? Quando bater 5 pontos e starta o meu trailing stop, quantos pontos eu quero correr atrás do preço? Eu também deixo 5, tá? Então, com 5 pontos eu estou protegido e se ele for embora, eu vou estar correndo atrás do preço 5 pontos. Take profit, objetivo, eu gosto muito de trabalhar com 15 pontos. Stop loss, 5 pontos, tá? Então aqui é ganho, aqui é prejuízo. Objetivo de ganho no dia maior que, se você tem uma meta de R$200, então eu vou colocar aqui, R$200 por dia com robô, limite de prejuízo máximo, eu quero trabalhar no máximo, eu vou colocar aqui R$300 no robô, limite de perda máxima no dia, se eu estou trabalhando com 5 trades, mas eu quero tomar só 3 stops, então, por exemplo, limite de prejuízo máximo no dia, 3 stops de 5 são R$150. Tá? Então, R$150 é meu stop loss máximo dia. Aqui você trabalha no mesmo sentido do preço, só que no percentual. Aqui, nos horários, eu estou falando que eu quero que o meu robô ligue às 9h05 da manhã, que ele desligue, que ele pare de enviar ordem às 17h15, tá? 5h15 da tarde. E se eu tiver posicionado nesse horário, 17h40 ele fecha todas as ordens, ele mata mercado mesmo, ele realiza tudo que tiver aberto, tá? E aqui é hora de almoço. Então, por exemplo,
Eu quero que o meu robô funcione até, nesse caso, horário de verão, 12h20. Não quero que ele abra a posição durante a abertura do Dow Jones. E quero que ele volte a funcionar. Então ele para 12h20 e volta a funcionar. No meu caso, meio-dia e 50. Então eu paro um pouquinho antes e volto um pouquinho depois do Dow Jones. Então eu vou, beleza, configurei os settings para dólar. Agora vou salvar templates. Então eu vou colocar aqui EA dólar ajustes. Tá? Então, beleza. Já tenho o meu template padrão, já tenho meu set salvo, né? Então, tá aqui. Então é isso, pessoal. Então, está configurado o robô, barra de força, né, média, apoiando, indicadores devidamente carregados e coloridos. Então é isso que vai acontecer. O que está acontecendo nesta versão, tá? Você vem aqui, ó, lista de indicadores. Você tem lá os 3 indicadores, né? No gráfico principal você tem os candles, você tem a média, você tem a barra de força. Quando eu fecho com tudo ligado, antes de eu falar disso, aonde você vai ligar e desligar o robô? Aqui, ó, negociação automatizada. Bonequinho vermelho, robô desligado. Clicou no botão, bonequinho verde, robô, estratégia ligada. Então aqui você liga e desliga a estratégia. Tá? O que está acontecendo, eu vou mostrar para vocês neste vídeo sobre a duplicação dos indicadores. Quando você fecha o MetaTrader, já está lá tudo configurado e abre. Isso aqui é um bug dessa versão nova do MetaQuotes. Antes da gente fazer isso, você fechava e abria, o gráfico sumia. Agora, a gente resolveu esse problema. Só que ele está duplicando os indicadores. Então, simplesmente, quando você abrir o MetaTrader no dia seguinte, ou se por algum motivo ele travar e você reabrir, exclui os de baixo. Pronto. Continuará funcionando tudo normalmente, tá? Então você vem, botão direito, lista de indicadores naquele gráfico e exclui os indicadores, seleciona e exclui o que tiver duplicado. É isso. Beleza, pessoal? Então esse é o settings padrão que eu uso para o dólar. Eu vou, na próxima versão, eu vou disponibilizar, tá, esses settings para vocês. E vamos pro game. Quarta-feira, agora dia... Que dia que é quarta-feira? Hoje é dia 6, segunda, terça. Quarta-feira, dia 10, sairá uma atualização dos pequenos bugzinhos que está dando no método. Beleza? Usem com moderação. Anotem seus problemas, né? Deem seus feedbacks e vamos construir, com certeza, um robô muito estável e muito funcional. Obrigado, pessoal. Tá? Em seguida, não tem que mexer nada. Quantidade de pontos para rompimento. O que, que é isso? Isso aqui quer dizer, deu configuração, eu quero que ele entre com a ordem, no caso do dólar, meio ponto acima da máxima da vela. Tá? Então aqui, se o meu ponto de entrada foi 4,1 bola, 4,105, ele vai posicionar uma entrada. Tá? Isso aqui, ó, tamanho máximo do candle de rompimento. O que seria isso? Seria, eu chamo de filtro de notícia, tá? Então eu não quero que o meu EA envie ordem, por exemplo, numa vela maior do que 7 pontos no gráfico de 1 e 2 minutos. Então, se você colocar a estratégia para rodar no gráfico de 5 minutos ou de 10 minutos, você tem que fazer uma média das barras de força.
Tá? Então, esse valor aqui, cada um ajusta de acordo com a sua estratégia. Eu uso 7 pontos no tempo gráfico de 1 minuto ou de 2 minutos. Quantidades de trades por dia, eu gosto de deixar 5, que é praticamente o máximo de operações que o método faz num dia. Você usa quantas você quiser. Outra coisa muito importante, tá? Além do mostra entrada, número mágico. Toda vez que você adicionar o robô, ele vem com esse número mágico, 24. O que que acontece? Você adicionou o robô, troca esse número mágico. Então, pode ser qualquer um. Então, por exemplo, é a primeira vez que eu estou usando o robô num gráfico. Tá? É o meu primeiro gráfico que eu estou configurando. Então, eu venho aqui, arrastei, estou configurando os padrões. Chegou no número mágico, vou colocar 1 para dólar. Por que isso? Tá? Porque eu não posso rodar, eu não consigo colocar a estratégia em outro gráfico se ele bater o mesmo número gráfico. Então, eu estou usando o dólar número 1. Quando eu for abrir a do índice, automaticamente ele já vai vir com o número 24. Se a estratégia que eu configurei no dólar tivesse com 24, ele ia falar para mim que eu não posso usar esse robô porque está dando um conflito de número mágico. Tá? Então, começou a configurar, muda o número mágico. Não usa o 24 que você não vai ter problema. Tá? Então, passei para o 1. Lote 1.0. Break-even para o dólar. Tá? Break-even para o dólar, eu gosto de usar 5 pontos. O que é o break-even? Quando o preço for 5 pontos a favor da minha operação, eu quero que você traga o meu stop para o 0. Ou você pode usar break-even gain. Então, vamos deixar no 1. Se o preço andar 5 pontos a meu favor, eu vou, quando bater nos 5 pontos, eu vou trazer, como eu não tenho realização parcial, eu vou me proteger com um ponto positivo. Trailing stop, eu gosto de usar também 5, tá? Quando bater 5 pontos e starta o meu trailing stop, quantos pontos eu quero correr atrás do preço? Eu também deixo 5, tá? Então, com 5 pontos eu estou protegido e se ele for embora, eu vou estar correndo atrás do preço 5 pontos. Take profit, objetivo, eu gosto muito de trabalhar com 15 pontos. Stop loss, 5 pontos, tá? Então aqui é ganho, aqui é prejuízo. Objetivo de ganho no dia maior que, se você tem uma meta de R$200, então eu vou colocar aqui, R$200 por dia com robô, limite de prejuízo máximo, eu quero trabalhar no máximo, eu vou colocar aqui R$300 no robô, limite de perda máxima no dia, se eu estou trabalhando com 5 trades, mas eu quero tomar só 3 stops, então, por exemplo, limite de prejuízo máximo no dia, 3 stops de 5 são R$150. Tá? Então, R$150 é meu stop loss máximo dia. Aqui você trabalha no mesmo sentido do preço, só que no percentual. Aqui, nos horários, eu estou falando que eu quero que o meu robô ligue às 9. Lá, teste, vamos lá. Olá, pessoal. Bom dia. Me chamo Evandro Soares, sou um dos sócios fundadores do grupo 2MV, criador da metodologia 2 Minutos Vencedor. Nesse vídeo, nesse segundo vídeo de uma série de 4, eu vou mostrar para vocês os settings que eu uso padrão para dólar, né, como backtest em conta demo e conta real. Vamos lá, bora para o gráfico, fazer a configuração dos settings do nosso indicador mais robozinho. Bora lá, pessoal. Bom, eu já estou com o MetaTrader aberto, tá? Eu deixo ele aqui no diário ou no Expert para ver se dá algum erro. Vamos começar no gráfico aqui, vamos lá. Pessoal, aconselho todo mundo ter um modelo de gráfico, eu uso limpo. Deixa um template com um gráfico mais limpo possível antes de aplicar os indicadores, até para facilitar.
porque essa versão do MetaTrader, que a MetaCodes disponibilizou, essa atualização aqui, 12.41, 22 de dezembro de 2015, está dando problema de duplicação de indicadores. Tá? Então, se a gente arrumar o que está duplicando os indicadores, ele estaria travando o gráfico. Ao você fechar e reabrir o MetaTrader, sumiria com o gráfico. Então, tenha já de padrão um modelo limpo. Tá? E como que você faz isso? Você vem aqui em propriedades do gráfico. Vamos. No meu caso, eu deixo tudo branco, você configura do jeito que você quiser, eu tirei a grade. Depois que você configurou o gráfico, você vem aqui em Template, Salvar Template e coloca o nome que você quiser. Eu uso este arquivo chamado limpo. Tá? Agora vamos adicionar o robozinho aqui, vamos configurar pro DOL e 5 da manhã. Que ele desligue, que ele pare de enviar ordem às 17h15, tá? 5h15 da tarde. E se eu tiver posicionado nesse horário, 17h40 ele fecha todas as ordens, ele mata mercado mesmo, ele realiza tudo que tiver aberto, tá? E aqui é a hora de almoço. Então, por exemplo, eu quero que o meu robô funcione até, nesse caso, horário de verão, 12h20, não quero que ele abra a posição durante a abertura do Dow Jones, e quero que ele volte a funcionar. Então ele para 12h20 e volta a funcionar. No meu caso, 12h50. Então eu paro um pouquinho antes e volto um pouquinho depois do Dow Jones. Então eu vou, beleza, configurei os settings para dólar. Agora eu vou salvar templates. Então eu vou colocar aqui EA dólar. Ajustes. Tá? Então, beleza. Já tenho o meu template padrão, já tenho meu set salvo, né? Então, tá aqui. Então é isso, pessoal. Então, está configurado o robô, barra de força, né, média, apoiando, indicadores devidamente carregados e coloridos. Então é isso que vai acontecer. O que está acontecendo nesta versão, tá? Você vem aqui, ó, lista de indicadores. Você tem lá os 3 indicadores, né? No gráfico principal você tem os candles, você tem a média, você tem a barra de força. Quando eu fecho com tudo ligado, antes de eu falar disso, aonde você vai ligar e desligar o robô? Aqui, ó, negociação automatizada. Bonequinho vermelho, robô desligado. Clicou no botão, bonequinho verde, dólar. Então, depois que você baixou, como eu expliquei no vídeo de instalação, adicionou os arquivos, tudo certinho já nos diretórios, você não precisa arrastar os indicadores para o gráfico, você simplesmente arrasta o expert. Tá? Vou até fechar indicadores. Ó. Depois que você arrastar este bonequinho, o expert, ele já vem com uma telinha de ajustes logo em seguida. Tá? Primeiramente, venha na pasta comum, habilite permitir negociação automatizada, é aqui onde você vai permitir o robô funcionar ou não. Parâmetros de entrada, tá? Estamos trabalhando no dólar. O robô, o nosso indicador agora a gente chama de 3 em 1. Por quê? Porque se você não habilitar a negociação automatizada, vai ficar o método na tela, né? Toda a coloração dos candles, média, a barra de força. Você pode fazer o acompanhamento manualmente. Este item é muito importante, mostra entrada. Quando esse item mostra entrada está verdadeiro, a estratégia automatizada, o EA, não envia ordem, ele vai plotar uma seta no gráfico. Então, no exato momento da entrada,
deu padrão de entrada, ele vai colocar uma seta, ele vai plotar uma seta no gráfico, mostrando para você, ó, pela metodologia, aqui seria uma entrada. Se você deixar false, ele não mostra a entrada e envia a ordem, ele vai abrir uma posição. Nesta versão do EA, ele está abrindo posição a mercado. Na versão final, ele entra com ordem na pedra e fora essas opções, vai ter uma opção de realização, duas opções de realização parcial. Tá? Então vamos lá, primeiro item, mostra a entrada. Você escolhe se você quer simplesmente mostrar a entrada, que seria plotar uma seta no gráfico, ou deixar falso e ele enviar a posição.